Glória a Deus. Aos irmãos aqui na gravação, graça e paz, aos irmãos aqui presentes, essa família maravilhosa, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da graça de Deus. Eu quero deixar essa pequena reflexão persuadidos por homens ou por Deus. Nós somos levados por homens, conduzidos por homens ou por Deus? Esse é o tema que eu quero tratar aqui. Atos dos Apóstolos, eu quero fazer uma leitura antes desse versículo aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, Atos, capítulo 5, versículo 27 ao 30, diz assim, Atos dos Apóstolos 5, 27 ao 30. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasses nesse nome? Eis que vocês encheram Jerusalém desta vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Versículo 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus Cristo, o qual vocês mataram, suspendendo ou prendendo no madeiro. Olha que interessante, abençoado. Aqui nesse contexto, a igreja primitiva, os irmãos lá no primeiro século, os judeus, eles estavam propagando o evangelho do reino de Deus, eles estavam, naquela empolgação, naquela dedicação, levando a palavra adiante. Só que a palavra de Deus, preste muita atenção, só que a palavra de Deus não estava incomodando um ateu. A palavra de Deus não estava incomodando o homossexual. A palavra de Deus não estava incomodando um alcoólatra. A palavra de Deus não estava incomodando alguém que não tinha um conhecimento de Deus. A palavra de Deus aqui estava incomodando justamente os doutores, os pregadores, os líderes religiosos de sua época. Será que é mera coincidência que a palavra de Deus que nós pregamos hoje tem incomodado muito mais os pastores evangélicos e os líderes religiosos do que propriamente dito o pecador do mundo? Por que será que quando nós pregamos esta palavra, eu recebo alguns amigos, e eu já fui chamado a atenção por pastores, que tentaram puxar minha orelha, dizendo assim: rapaz, você não deve pregar isso não, você não pode pregar isso não. Eu falei, interessante. Ô pastor, e eu já perguntei, o pastor, não posso ensinar isso por quê? É porque eu sou um herege? É porque eu estou ensinando errado? Ou é porque o ensinamento de Cristo derruba o teu arapuca religioso? Porque se você me convencer do que eu estou ensinando é errado, não agrada a Deus, eu vou parar. É só você me provar com as Escrituras. Agora, se eu te mostrar com a palavra que você está equivocado, que você errou na interpretação e que a teologia não te ensinou corretamente, você vai ter que rever seus conceitos.
Então observe, abençoado, que você vai ver aqui dentro do texto, do contexto, que quem se incomodou com Pedro e Tiago e João e os apóstolos não foram os pecadores, não foi aquela mulher pega no ato do adultério que correu lá e disse assim: Pedro, você está errado porque você está pregando aí contra o adultério e eu adulterei. Não foi o cachaceiro que chegou lá mano, daquele negócio do sindicato, né? Que veio cá e disse: Pedro, você está errado porque você está falando aí que não é para beber mais e aí você está me incomodando com essa mensagem. Não. O texto diz que os sacerdotes, os principados, as potestades, aqueles que governavam, que ministravam, que escravizavam as pessoas. Por isso o tema: você é conduzido por homens ou por Deus? Os líderes da época, os pastores da época, que deveriam dizer: Pedro, Tiago, João, continue, vá pregar. Pelo contrário, eles chegaram e disseram: a gente já deu ordem, não é para pregar e nem para ensinar, porque pode até pregar, mas eu não quero, aqui o texto, ó, não é para vocês ensinarem no nome desse homem. Porque o problema não está em pregar sobre Jesus, todo mundo prega. O problema não está em falar sobre Jesus, todo mundo fala. O problema não está em anunciar Deus, todo mundo anuncia. O problema não está em falar de salvação, todo mundo está falando aí de salvação. A questão é: estão ensinando ou estão falando? Porque falar, quem tem boca fala o que quer? O que quer. Mas a questão não é falar, é ensinar. E os apóstolos estavam ensinando. E quando os apóstolos começaram a ensinar, versículo 28, Atos 5, 28, eles disseram: não vos admoestamos expressamente que não ensinasse nesse nome? Eis que vos enchestes Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Quem disse isso? Os sacerdotes. E por que era que os sacerdotes não queriam que Pedro, Tiago e João ensinassem em nome de Jesus? Simples. Porque Pedro, Tiago e João, os apóstolos, não ensinavam ninguém a levar dízimo no templo. Aí você já viu que o sacerdote ia ficar furioso. A gente vive do templo, o povo dizima lá no templo, o povo oferta lá no templo. Agora vem esses apóstolos aí dizendo que não é para levar dízimo. É melhor a gente proibir esses homens de falarem. E detalhe, a gente vai proibir, vai até prender e matar, se for o caso. Então, abençoados, quando nós ensinamos hoje, ensinamos pela palavra do Cristo, que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Os sacerdotes que talvez vão me acompanhar aqui na gravação, eles não suportam essa mensagem. Porque eles vão dizer: você está maluco? Você é doido? Teve um pastor que chegou para mim e disse assim: Elcio, não faça isso. Você está ensinando o povo que dízimo não é dinheiro? E agora a gente vai crescer como? Eu falei: a gente quem? Você está ensinando o povo que dízimo não é dinheiro? Então como é que a igreja de Cristo vai sobreviver? Eu falei: tá bom, então eu vou te fazer uma pergunta. Me mostra na Bíblia que dízimo é dinheiro. Eu sei. Falei: pastor, eu vou lhe fazer uma outra pergunta. Porque ele questionou porque a gente não partiu o pão aqui da chamada ceia. Eu falei: me mostra na Bíblia Santa Ceia. E eu não estou falando para uma pessoa que não conhecia, eu estou falando para um pastor de teologia, professor teológico. Eu falei: pastor, me diga uma coisa, seja sincero. Isso que você prega todo mês, que você pega um pedacinho de pão ali da padaria, pega um copinho de suco ali, você toma e diz que isso é o sangue de Jesus. E esse pedaço de pão é o corpo de Cristo. É assim que está escrito?
Não é assim não, porque a gente sabe que os judeus faziam chás de ervas amargas. Eu falei, o que mais? Cordeiros assados, eu digo, o que mais? E o vinho, era o que? O suquinho que a gente tomou aí no sistema religioso? Que vocês tomam? Não, porque lá na verdade era vinho forte. Eu falei, era vinho forte? Era? Então não era o suco que vocês andam tomando, né? Eu falei, pastor, Páscoa dos judeus era para os judeus. Jesus nunca mandou os gentios, os não-judeus, participar de Páscoa. E detalhe, nem todos os judeus participavam. Ele chamava ali com ele os 12, alguns. Porque o conceito da Páscoa, o conceito envolto do pão, era ensinar uma comunhão. Como deveria ser um comportamento entre irmãos. Eu estou dando aqui a ceia para vocês. Porque da ceia, no conceito bíblico, é ensinar como ter comunhão uns com os outros. Quando Paulo manda aquela carta repreendendo lá em 1 Coríntios, Paulo não estava lá, então Paulo não deu pão a ninguém. Paulo repreende, Paulo chama a atenção daqueles ouvintes dizendo: quando o Senhor Jesus, ele remete lá no passado, quando o Senhor Jesus, na noite que o Senhor Jesus foi traído, aí Paulo vai ensinar, o Senhor pegou o pão, partiu, deu graças, deu a vocês, pegou o vinho, também orou, abençoou e deu a vocês, mostrando que ali deveria haver uma comunhão, ensinando verdadeiramente o conceito de comunhão. Colossenses 2:8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições de quem? Humanas, e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Vocês precisam tomar cuidado para a fé de vocês não estar baseada em filosofias de líderes religiosos. Não, irmão, mas foi aquele pastor famoso que falou. Não importa que ele é famoso. Não, irmão, mas foi aquele líder religioso, aquele profeta que falou. Não, irmão. Eu tenho que saber o que foi pregado, ensinado. Não porque alguém influente falou. Aliás, nós estamos vivendo no mundo da tecnologia, das redes sociais, da mídia, que tudo hoje, qualquer pessoa fala qualquer besteira. Não, foi um influenciador digital que falou e ele influencia. E daí? Influencia positivamente ou negativamente? Influencia no que é certo ou no que é errado? Porque assim como os doutores da época, hoje nós vamos ver diversos doutores. Tem doutores para tudo. E principalmente para dizer que você está errado e que ele está certo. Então a questão aqui não é se o irmão Elcio está errado ou está certo. A questão aqui é para voltar para a palavra e entender, abençoado, que Cristo, o Evangelho é uma coisa, liderança religiosa mal intencionada é outra história. E aqui os sacerdotes proibiram os apóstolos de falar, de ensinar em nome de Jesus. Versículo 29, Pedro disse assim: respondeu porém Pedro e os apóstolos e disseram: importa obedecer a Deus do que aos homens. Versículo 30, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vocês mataram, suspendendo no madeiro. Até hoje estão matando Jesus.
Por quê, abençoados? Isso aqui é matar Jesus. Eu peguei uma caneta e dizer que eu vou orar por essa caneta. E o papel que você assinar com essa caneta, o contrato que você assinar, o negócio que você assinar, você vai ter prosperidade de Deus, porque eu consagrei a caneta no altar. Isso é crucificar Jesus. Quando eu engano uma pessoa a dizer que eu vou arrancar, porque eles dizem isso, eu vou arrancar esse mal da sua vida. Claro que eles vão usar o nome de Jesus, né? Para ter um pouquinho de credibilidade. Em nome de Jesus, você vai tomar esse copo com água, e este mal que está em você hoje, isso mexe com o emocional, queridos. Queridos, nós não somos mais criancinhas. Chega de engano. Eu não estou aqui eu não estou aqui falando com crianças de 2 anos que a gente dá um pirulito, toma, a criança chora, depois eu pego como um pedaço, dou um pedacinho, ela dá risada, não, irmão. Nós estamos aqui falando das coisas do reino de Deus. E o reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é paz, é justiça, é alegria no Espírito Santo. Tome cuidado para que as pessoas não venham te escravizar por meio de filosofias. Tome cuidado. E leva isso para sua casa. E venha participar deste projeto. A pessoa vai, não dá certo. E venha para o jejum de Daniel. Querido, Daniel já morreu, tem mais de 4.000 anos. Mas venha para a campanha da mulher do fluxo de sangue. E essas mensagens persuasivas, bíblicas, mas são mensagens persuasivas, mensagens psicológicas, mensagens que vêm mexer com o seu emocional, filosofias vãs, sutilezas, mas que tem o poder de persuadir, de escravizar. Quantas pessoas nesse contexto estavam aqui a favor dos sacerdotes e contra Pedro e os demais apóstolos? Mas Pedro se posicionou. Importa obedecer a Deus do que aos homens. O apóstolo Paulo disse em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Olha o que o apóstolo Paulo disse, capítulo 1, versículo 10. Porque persuado agora a homens ou a Deus? Ou eu procuro agradar homens? Se estivesse ainda agradando ou procurando agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Vocês que estão acompanhando aqui, vocês que estão aqui presentes, eu tenho certeza que vocês não estão procurando mais agradar a homens. Não é servir no sentido de ajudar, de edificar. Porque tem gente que diz assim, né? Eu estou em graça, eu não sirvo a homens. Tá, mas dentro de que contexto você não serve a homens? Você não serve a homem no sentido de se sujeitar a homens. Mas nós servimos uns aos outros em amor. Servir a homem nesse sentido de edificar, de ajudar, não no sentido de ser manipulado, conduzido por homens. E Paulo disse: se fosse para agradar homens, eu não seria servo de Cristo. Porque para agradar o homem, abençoado, as pessoas fazem coisa. Quantas vezes, eu não sei vocês, mas quantas vezes, eu falo por mim, por minha esposa, que a gente viveu muito isso. Quantas vezes a gente fazia algo na instituição religiosa,
que a gente não queria fazer. A gente estava triste. A gente não queria viajar. A gente não queria estar lá, mas tinha que ir, tinha que fazer, porque o pastor, porque o homem estava exigindo. E detalhe abençoado, não é pedir por favor não, querido, eu estou aqui, para eu me direcionar para vocês, eu preciso pedir por favor e com licença, irmão. Que conversa é essa que esses líderes religiosos cheios de soberba têm? De se referir aos filhos de Deus como se fossem capachos, seus escravos. Você tem que fazer, você é obrigado a fazer. Pessoas que eram, ou que são lá no sistema, ameaçados. Pessoas que são coagidas, pessoas que são humilhadas. Isso não é evangelho. Ô Elcio, você está irritado, você está... Não, irmão. Eu estou triste por ver tantas pessoas sendo manipuladas. Que Deus não quer isso. Isso não é ser conduzido por Deus, isso é ser conduzido por homens. E Paulo já dizia: tomem cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs, enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não segundo Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 19, Paulo disse: eu sinto dores de parto. Vocês, mamães, sabem o que é isso? Paulo se comparar, se igualar, se colocar com uma mãe que sentia dores de parto. Paulo falando pela igreja: eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Não era para que Paulo fosse formado neles. O que é que... queridos, vamos falar a verdade aqui absoluta. Todo líder religioso, ele quer formar na mente do seu membro a sua ideia, a sua doutrina. Não, irmão, mas lá fala de Jesus. Não, irmão, lá fala de Deus. Não importa. Como eu falei, não é porque fala, é o que ensina. Então todo líder religioso, aí detalhe, porque se alguém pode chegar assim e dizer: irmão Elcio, mas você também lidera. Aí eu digo, sabe o quê? Fiquem de olho em mim, porque a partir do momento que eu tirar isso aqui, deixar de ensinar isso aqui e começar a colocar o meu eu, pode ter certeza que já não é mais Cristo, não é mais o Espírito, é o homem já colocando as suas regras, colocando a sua cerca, dando o seu jeitinho, sabe? Então não é Cristo, irmão. Então analisem, preste atenção no que vocês estão ouvindo. Como disse Paulo: eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Todo líder religioso mal intencionado, ele não quer que as pessoas descubram o Evangelho. Ele quer que vocês saibam do Evangelho, não que vocês descubram, que vocês entendam. Por quê? Porque ele vai querer pregar medo de inferno, medo de diabo, medo de Deus, medo de gafanhoto não, que ele não vai falar que é gafanhoto. Vai falar que é devorador, que é demônio mesmo. Queridos, aqui para nós, isso é um tapa, sabe? Na face de um filho de Deus. Quantos anos um filho de Deus vive dentro de um sistema religioso? Ele passa 20, 30 anos. Ele morre, ele partiu, acreditando que o devorador da Bíblia era um demônio. Não, é porque o pastor falou que o devorador lá de Malaquias são 4 demônios. É o demônio que vem e come as coisas. É o demônio que vem e arranca o emprego. É o demônio que vem... Mas quem te falou isso, menino? Foi o pastor. Devorador, cortador.
migrador, destruidor, é demônio? Mas esses devoradores aí não são os mesmos do livro de Joel? O pulgão, a largata? Não é o mesmo que está lá? Não, irmão, mas o pastor falou, não é que ele viu, não é que ele leu, não é que ele entendeu, não é que Cristo mostrou, não é que os apóstolos ensinaram, não. O pastor falou que lá é outra história. Claro que ele vai contar que é outra história. Claro que ele não quer que você descubra que o pastor, que o devorador, que o cortador, o migrador, o destruidor eram gafanhotos que atacavam nas plantações. Por quê? Porque ele quer agir na tua vida como um gafanhoto. Ele não pode falar essa verdade. Agora, ô irmão Elson, mas será que ele sabe, irmão Elson? Sabe. Um outro que não sabe porque aprendeu errado. Mas a maioria sabe, irmão. Sabe. Eu lembro que eu fui fazer teologia com um pastor de uma denominação aí famosa, centenária, né? Que eu não vou dar nome aqui. Pentecostal, bem famosa aí. A maior do Brasil, pronto. E aí eu fui fazer teologia com o pastor, e o pastor da instituição lá, ele disse assim, só tem um porém. Eu falei, o que, pastor? Ele disse, olha, tudo que você aprender aqui no curso de teologia conosco, você não vai poder falar na sua igreja. Eu falei, por quê? Eu estou todo alegre, eu estou pagando para fazer teologia, eu não vou poder pregar lá? Não. Por quê, pastor? É porque se você pregar lá, vão te colocar para fora. Eu falei, como assim? Eu falei, então aqui para nós, já que eu estou te pagando aí para aprender, me conta alguma coisa aí. Ele disse, por exemplo, dízimo. Se você for falar que dízimo não é dinheiro, eu falei, dízimo não é dinheiro, não, pastor? Isso, há muitos anos atrás. Ele disse, não, filho, dízimo não é dinheiro, não. Eu falei, sério? Ele, irmão, se a gente for falar para você que manipulação de língua, eu falei, como é que é? Aí você me pegou agora. Eu falei, rapaz, vejo você pregando, fala machuri, me canta. O senhor quer me dizer que... Não, irmão, isso na verdade é técnica, a gente aprende. Eu falei, não, você está brincando comigo. Aí eu desisti, irmão. Eu não conhecia o Evangelho da Graça, não estava pregando essa palavra, eu era do sistema pentecostal. E eu acreditava que tudo que esses homens faziam era verdade. Eles diziam, não, nós sabemos que isso é técnica, nós aprendemos. Agora, os membros não sabem disso. Então, para os membros, eles estão falando língua de anjo. Para os membros, está falando xaramanai. Mas para nós aqui, isso é só teatro, irmão. Como é engano. Deus mandou te dizer quando Deus não disse nada. Deus mandou te falar, Deus não mostrou nada. É só para manter o engano. E para manter o engano tem que ter mercadoria, irmão. Ninguém vai abrir um supermercado e colocar lá na prateleira 1 litro de água mineral e uma barra de sabão. Tem que ter alguma coisa. Tem que vender um negócio. Vai vender o quê? Eu aluguei essa loja aqui. Só tem ali um tubo de linha, uma garrafa de água e um pedaço de sabão. Vai vender o quê? Tem que vender. É como dizia um pastor. É como dizia um pastor que eu tive. Ele, rapaz, eu conheço o Evangelho. Mas eu aprendi até... Você quem sabe o que é peão roxo? Sabe? Tu sabe, tu é da roça. Eu aprendi até a vender peão roxo. Eu falei, sério? Aqui tinha outro dia aqui. Tinha um irmão aqui, nosso meio aqui. Ele disse, meu irmão, lá eu aprendi a manipular, meu irmão. Só ele dizer, traga para o altar que Deus falou comigo. No outro dia estava o povo jogando envelope lá. Não queriam me perder porque eu sabia atrair as pessoas. Tem que ter produto, irmão. Tem que ter produto. Agora, qual é o produto que você vai ter? Cadê o irmão Luiz? Está lá atrás. Outro dia chegou aqui uma moça. O senhor pode orar por mim?
Falei, tudo bem com você? Ela, não, eu estou desesperada aqui, eu preciso de uma oração, eu estou mal. Falei, entra aqui, fica à vontade, sente aqui, a gente vai conversar com você. É uma oração que ela queria, a gente ia fazer uma oração por ela. Aí ela olhou assim ela deu um passo atrás, olhou assim para a fachada ali e disse assim, o senhor tem água orada? Eu falei, água orada? Eu falei, não. Ela voltou, né, Luiz? Voltou, não? E que igreja é essa? Eu falei, calma aí, minha irmã. Você quer o quê? Você quer oração? Você quer uma palavra? O que você quer? Ah, porque eu queria uma água orada. Mas eu falei, não, a gente não dá água orada. Tem água ali mineral. Você quer tomar um pouquinho? Água orada? Pra quê? Ah, então vou na outra, porque na outra tem água orada. Eu falei, claro que vai. Você vai na outra, vai ter cimento, vai ter bloco, vai ter caneta, vai ter papel higiênico ungido, vai ter envelope, vai ter tudo. Então, queridos, isso é ser persuadido por homens, filosofias, enganos, mas em nome de Jesus, porque se eu não colocar o nome de Jesus no negócio, não prospera. Se eu não colocar o nome de Jesus na fachada, não funciona, irmão. A propaganda é a alma do negócio, então tem que ter alguma coisa. Jesus está curando, Jesus está fazendo isso, Jesus está fazendo aquilo, mas tem que ter alguma coisa ainda, irmão. Eu vou só orar pelo povo aqui? Não, você não, inventa aí, irmão. Pega aí um lençol desse aí, pega aí sei lá, joga aí um caderno desse, diz que esse caderno está orado aí, vai. Para quê? Para prender o povo. É como uma senhora chegou para mim, me dê sua camisa, eu olhei para a camisa, mas eu gostava da camisa, me dê, para quê? É porque eu quero levar, porque o meu filho vai vestir, quando ele vestir essa camisa, ele vai parar de usar droga. Eu falei, minha irmã, mas porque Paulo fez isso? Eu falei, minha irmã, Paulo não deu camisa a ninguém, tomaram a roupa de Paulo, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, mas eu creio nisso. Eu fui lá, troquei de camisa, dei minha camisa, mas eu gostava da camisa, ela tomou minha camisa e levou. Cadê o filho? Nem sei se é vivo ainda. Por quê? Porque a religião ensinou isso, irmão. Aquilo ali é santo, aquilo ali é sagrado, aquilo ali é... Queridos, presta atenção, santo é você, sagrado é o teu espírito que está unido ao Espírito do Senhor, salvo é a tua mente pela graça, você não é abençoado porque você está aqui dentro de um espaço, você é abençoado porque Deus está em você. Irmão, então por que eu venho aqui se Deus não habita em templo? Mas você não veio aqui para buscar Deus. Nós estamos aqui para aprender de Deus, ter comunhão com os irmãos, é outra história. Vamos tomar um café ali daqui a pouco. Tem nada a ver com buscar Deus em parede, colocar Deus. Outro dia eu mandei em um grupo aí de WhatsApp, não sei se os irmãos viram. O que acontece lá no muro lá em Jerusalém, no muro das lamentações, né? O templo caiu no ano 70 da era cristã, lá no primeiro século. Lembra quando passaram e mostraram a Jesus e disseram assim, olha que templo maravilhoso. Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra, vai cair tudo. Jesus disse, vai cair, não vai ficar pedra sobre pedra. E Jesus ainda disse assim, ainda deu um prazo, nesta geração tudo que está escrito vai acontecer. O povo está esperando acontecer daqui a 2000 anos depois. Jesus disse, vai cair pedra sobre pedra. Pedro disse, mas é muito bonito, Jesus, olha para isso. Olha que arquitetura desse templo. Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra, vai cair. Mas o que é que os homens hoje fazem? Chega ali na esquina, constrói uma casa, bota uma cruz em cima, ou faz outro desenho que seja, e diz assim, ó, casa do eterno. Deus coloca ainda casa de Davi, casa de oração. Casa de Deus. Aí para não colocar casa, porque fica uma coisa muito xoxinho, né? Templo maior. Catedral. E aí o povo acredita. Por quê?
filosofias de homens, casa de Deus. Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra, vai cair tudo. No ano 70, 60 mil soldados romanos invadem Jerusalém. Um soldado, do nada, pegou a flecha, acho que queria atirar em alguém, errou. A flecha estava com fogo na ponta, né, com a tocha de fogo. Ele queria atirar em alguém, por certo. E a flecha caiu dentro do templo. O templo pegou fogo. E isso já estava lá em Daniel profetizado. Lá em Daniel capítulo 9, versículo 26 em diante. Um príncipe de outro povo, porque não era judeu, ele era romano. Um príncipe de outro povo vai invadir a cidade santa e destruir o santuário. Mateus capítulo 24, versículo 15. Jesus disse: vocês lembram do que falou Daniel? Está no lugar santo, quem lê entenda. Está aí, Mateus 24, 15. Jesus dizendo: vocês lembram, Mateus 24, 15. Mateus 24, 15. Vocês lembram como Daniel falou? Vocês lembram o que foi que Daniel falou? Está no lugar santo, quem lê entenda. É para esse tempo. A profecia que seria destruído o santuário. Vocês lembram do que Daniel falou? Não vai ficar pedra sobre pedra. O templo veio abaixo. Ah, irmão, mas e o muro das lamentações? Jesus disse que não ia ficar pedra sobre pedra. Ficou não, filho. Porque do templo não restou nada. Aquilo ali é o muro externo. Não é o muro das paredes do templo, que nem existe mais. Ali é o muro externo. E como eu falei do vídeo, né, eu mandei aí no grupo. Aí tá lá os homens, os judeus. Ah, não só judeu, irmão. Muitos crentes do Brasil saem daqui para Israel, para chegar lá no muro, fazer pedido, lá no templo, lá no muro do templo. Pedindo um milagre, pedindo uma benção, e chega lá e coloca os pedidos de orações. Você vê que a gente é tão fanático que tem gente que sai daqui, paga um absurdo para ir se batizar no resto do Rio Jordão. Por que resto? Porque acho que nem é mais um leito limpo. Não, é porque Jesus foi batizado aqui. E daí? E daí que Jesus foi batizado ali? Você acha que você vai ser melhor do que Jesus? Ou uma pessoa melhor porque você mergulhou ali? Ah, tem uma notícia para você. Teve um pastor que foi se batizar lá. E batizou muitas pessoas lá. Hoje está preso no Rio de Janeiro. Foi batizado no Rio Jordão. E batizou muitas pessoas no Rio Jordão. E aí? Queridos, quando Deus olha para mim e para você, Deus não olha teu cabelo, tua pele, Deus olha o teu espírito que está nele ligado. Então, abençoados, a nossa comunhão é em prol do reino de Deus, para aprendermos a palavra de Deus, e é algo voluntário, é algo sem medo, sem pressão psicológica. Você está aqui nessa manhã porque você quer estar aqui nessa manhã. Você não é obrigado, você não é menos ou mais de Deus porque deixou de estar aqui ou não. O Evangelho nos libertou de todo o engano. Nós não valorizamos o Evangelho por medo, nós valorizamos o Evangelho por amor. Amém? Paulo disse que o amor é o vínculo da perfeição. Ninguém aqui aprende que salvação se perde, porque isso é antibíblico. Eu vou para a igreja porque eu tenho medo de perder a salvação. Você já está perdido. Quem pensa assim já é um perdido na mente, porque não sabe para onde vai. Paulo disse que nós devemos efetuar a nossa salvação com temor e tremor. Você não é salvo porque você vai numa igreja evangélica, uma igreja católica. Você não é salvo porque você dá dízimo. Você não é salvo porque você faz jejum. Você não é salvo porque você faz parte. Não, você não é salvo por isso, abençoado.
Você é um salvo porque você é um filho de Deus. E você crê e acabou. Não é o pastor que diz que você é o Espírito que testifica com o teu Espírito que você é o filho de Deus. Amém? E aqui eu termino com mais esta pergunta do início. A quem você serve? A Deus ou aos homens? Graça e paz.